Colégio do Novo Horizonte, turma do 7º ano. Bom, vamos dar continuidade, vamos prosseguir aqui com o vídeo anterior, onde nós estamos tratando sobre fé e razão, e tratamos também de alguns filósofos e alguns teólogos, como Santo Agostinho e outros mais, né? E temos então agora a questão da patrística, que é um conjunto de textos sobre fé e a revelação, né? Revelação cristã escrita pelos padres, né? Então, quando se fala de patrística, nós estamos falando dessa relação de conhecimento, essa união de padres, né? Esse conjunto de padres e de teólogos, de pessoas realmente que detinham o conhecimento sobre a filosofia e também sobre a teologia. Então, diante do avanço da doutrina cristã na Europa medieval, tornou-se necessário explicar os preceitos católicos à sociedade da época. Aí nós temos a expansão da igreja. Quando eu falo de igreja, estamos falando aqui da igreja católica até então. A questão da via militar, que foram as cruzadas, foram acontecimentos, né? Convencimento, argumentações teóricos e os intelectuais. Então, toda essa situação que acontece aqui no mundo da patrística, de certa forma, envolve outras questões também. Os padres, por conta do conhecimento que eles tinham da teologia e da filosofia, então eles se envolviam também nessas questões militares, se envolviam também na questão, tinha uma facilidade, como eram intelectuais, então tinha uma facilidade muito grande de argumentações, de apresentar teorias, de convencer sobre a questão da verdade. Lembrando que, como muitos não tinham o conhecimento da leitura, ficava fácil, tudo que os padres falavam, então se afirmavam como verdadeiro. Então foi uma época que os religiosos, né, norteados pela fé e revelação divina, produziam vários textos, né, vários textos teológicos, vários textos filosóficos. Então, os pensadores teológicos, filosóficos, esses então são chamados de patrísticos, ou seja, esse conjunto de pensadores, padres, teólogos, é que nós vamos denominá-los de patrística. Então, a principal referência que nós temos aqui na patrística, nós já havíamos falado, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele vai nascer aqui, ele data de 354 a 430, ali na província romana chamado de Tagaste, na África. Entre 18 a 19 anos, ele inicia seus estudos filosóficos, né? Tem toda uma história que a gente não vai aprofundar, né? Porque vamos focar só nessa questão. E ele vai se converter justamente quando tinha essa idade de 32 anos, né? Todo o pensamento de Santo Agostinho sofre influência de Platão, então ele lia muito a filosofia de Platão, e através de Platão ele vai tentar fazer essa conciliação de fé e razão. Sua primeira obra é denominada de Confissões, são relatos sobre sua infância, adolescência, convívio com sua mãe. Diz até que há algumas histórias em que a mãe de Santo Agostinho passou 20 anos em oração, clamando a Deus para que o Agostinho viesse a se converter, porque ele realmente não cria na pessoa de Jesus Cristo, não acreditava em Deus, então, mas depois se tornou um grande teólogo na Igreja Católica. Aí teve sua formação intelectual, influenciados pelos oradores romanos, do profeta iraniano Mani, que aí a questão do Mani, daí ele se envolveu com o maniqueísmo, né, que era uma doutrina religiosa. E nessa doutrina há no mundo duas energias, segundo essa doutrina, né? Uma chamada Man, que é o diabo, o mundo material, que é relacionado com o mundo material, e uma outra doutrina chamada Boa, que é Deus, que é o mundo espiritual. Então, no maniqueísmo tinha essas duas doutrinas, era um sistema religioso, não religioso, mas mais ateu praticamente, né? Que Santo Agostinho passou muitos anos convivendo com esse tipo de conhecimento. Então, a doutrina deles era que há no mundo duas energias, uma energia má, essa energia má eles vão chamar energia do diabo, e que é o mundo material,
somente mundo material, e uma energia boa. Essa energia boa é Deus. Então havia um conflito entre Deus e o mundo, tá? Então, Deus, nós temos o mundo espiritual, a doutrina má, nós temos o mundo material, tá? O homem na doutrina seria a conexão desses dois mundos, e aí possui um corpo, possui uma alma. Então o homem é constituído de corpo e alma. Agostinho contesta a doutrina onde se diz que não está satisfeito. Ele contesta uma doutrina aqui. Ele diz que em uma das suas viagens às cidades de Milão, em Roma, teve acesso aos ensinamentos baseados no conhecimento de Platão, e daí ele construiu toda a sua teoria. Suas obras são Confissões e A Cidade de Deus, né? São duas obras de suma importância. Então, praticamente, o pensamento teológico de Santo Agostinho tem como base muito forte, base principal, as ideias do próprio filósofo Platão.